cumprimentar a todos aqueles que estão participando, que estão chegando para assistir a nossa primeira live, assistir a nossa live pela primeira vez hoje. Aqueles que já assistem também recebam os nossos cumprimentos. Vamos dar mais um tempinho aí, até dar mais ou menos uns 3, 4 minutinhos para entrar mais pessoal. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que importa muito a grande parte da população brasileira, com o auxílio-doença, né? Nós trouxemos hoje para debater conosco, para trazer alguma luz no assunto, a doutora Fabiana Góes, advogada já experiente na área, que trabalha conosco. Também temos o meu sócio aqui, o sócio do escritório, o Dr. Josevaldo Gueiros, né? Além disso, além desse debate, queremos convidar a todos os amigos, clientes, parceiros e eventuais telespectadores aí dessa live, que acessem o nosso site. Está passando aí uma tagzinha com www.ggladvogados.com.br. Curtam, sigam a gente no Instagram, no @GGL Advocacia Trabalhista, e também no Facebook, no GGL Advocacia Gueiro Germano Lofrano, Advocacia Trabalhista. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Dr. Josevaldo Gueiros, para ele fazer as primeiras considerações da noite e depois já chamar a doutora Fabiana. Desmuta, Josevaldo, desmuta. A tecnologia, né, gente? Boa noite, pessoal, tudo bem? Depois de um probleminha técnico, de alguns probleminhas técnicos, de alguns percalços, finalmente estamos no ar. E, enfim, e hoje temos conosco a Fabiana Góes, nossa colega que trabalha na área previdenciária, e que vem aqui enriquecer o nosso encontro com alguns pontos de vista, com algumas dicas, alguns esclarecimentos que o nosso público tem interesse em saber. Então, bem-vinda, Fabiana, ao nosso primeiro encontro, você que é a primeira live que a Fabiana participa. Então, ela cheia de expectativa boa, de muita positividade que ela vai trazer e enfim, muita dúvida ela também procurará esclarecer. Então, sejam bem-vindos. Eu aproveito o momento para fazer o que fazemos sempre, cumprimentar o pessoal que chega. Aí temos aqui o Wagner, temos outro Wagner, temos a Cleide, o pessoal do Linha 42, pessoal do Sorocaba Plural, bem-vindos, obrigado pela participação de sempre. Enfim, desde o início da pandemia, a gente tem enfrentado, como todo mundo tem estado vivendo esse drama, uma situação, sobretudo para os menos favorecidos, os mais pobres, situação de muita incerteza, de muita dúvida, de muita dificuldade. E aí as dificuldades se multiplicam, que além do problema do risco de contaminação, do risco de adoecimento, muita gente está desempregada. Muita gente está desempregada e muita gente já estava doente, ou adoeceu trabalhando, e aí precisou ser afastado, enfim. Uma gama de problemas que, para as pessoas que têm menos recursos, se sobrepõem. E, diante disso, surge a necessidade. E aí, o que eu faço? Tenho direito a algum auxílio? Tenho direito a algum benefício? E já percorremos esse assunto em algumas lives, já falamos sobre auxílio emergencial, sobre benefício emergencial, já falamos sobre benefício assistencial, o BPC-LOAS, e hoje resolvemos trazer o assunto do auxílio-doença, que é mais um benefício previdenciário, um direito que faz parte da lei da Seguridade Social, mas é um benefício diferente, um benefício que requer, que exige contribuição para poder surgir o direito de recebê-lo. Mas, além da contribuição, ele tem outros requisitos, além da questão da contribuição. Então, para fazer suas considerações iniciais, quero passar a palavra à nossa colega, a Fabiana, para que ela faça a exposição dela e traga a primeira mensagem da noite para o público que nos acompanha. Fabiana, por favor.
Bom, boa noite a todos. Então, eu vou falar um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, o doutor já falou um pouquinho, quem é que tem quem é que pode usufruir desse benefício, né, do auxílio-doença? Bom, como o doutor já falou, são as pessoas que contribuem para com o INSS, né? Existe uma quantidade de contribuições, né, que a pessoa tem que ter, no caso são 12 meses de contribuição para o INSS, para que tenha direito ao auxílio-doença, mas existe um grupo de pessoas que estão isentas, não precisam ter esse número de 12 meses de contribuição. Então, quem são essas pessoas? São os acidentados, aquelas pessoas que sofrem acidente de qualquer natureza ou causa, e algumas pessoas que têm algumas doenças, tá? Que depois que ingressa no regime geral da Previdência, existem algumas moléstias que estão lá previstas no INSS, e essas pessoas também podem. Mas, em geral, tirando essas pessoas que eu já falei, que não precisam contribuir, né, as demais pessoas, que não são somente os empregados, pode ser outro tipo de segurado, uma dona de casa, um estudante, um empresário, que não tenha vínculo de emprego, eles precisam ter pelo menos 12 meses de contribuição com o INSS. E, doutor Josevaldo? Será que ficou mudo? Opa, perdão, voltei. Só retomando, esses 12 meses que são necessários para a pessoa adquirir o direito, eles são chamados de carência, correto? Sim, exatamente. A carência é o número mínimo de contribuições que a pessoa tem que ter para poder usufruir desse benefício. Correto. Queria te perguntar uma coisa sobre a questão do requisito da contribuição. Além de contribuir, que outro requisito a pessoa precisa preencher para ter direito ao auxílio-doença? Basta ela estar doente ou tem mais alguma coisa? Está tendo um barulho. Vou perguntar ao pessoal que nos acompanha se eles estão conseguindo nos ouvir bem, porque a gente está sentindo um zumbido aqui. Fabiana, se mute, por favor. Tá. Aperta o botão de emudecer. A mic, né? Isso. Vamos combinar uma coisa? Quando um falar, todos os outros ficam mutados, e assim sucessivamente. Assim não a gente evita a cacofonia, tá certo? A palavra agora está com o Josevaldo de volta. Obrigado. Hoje a gente precisa de paciência, porque não está fácil, hein, gente? Eu aproveito para cumprimentar o pessoal que chegou depois, o Sebastião, o Roneudo, nosso amigo Roneudo, sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre nos auxiliando. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Fabiana, então eu falava sobre a necessidade de requisitos para a pessoa ter direito ao auxílio-doença. Então, tem um requisito econômico, que é da contribuição, ele precisa cumprir uma carência, exceto para o acidentado, a pessoa, para ter direito ao auxílio-doença, ela tem que contribuir. Então, tem que contribuir no mínimo 12 meses. Né? Mas, além disso, ela precisa também ter um requisito que ela não basta estar doente, ela tem que ter incapacidade para ter direito ao benefício. E essa incapacidade, ela se divide em duas, em provisória e permanente. E a provisória é que interessa para o auxílio-doença, certo? É aquela incapacidade que ela dura um período, mas assim, ela tem uma perspectiva já tem uma data prevista para o seu fim. Então, uma vez que a pessoa contribua o número mínimo de contribuições para a Previdência e demonstre cumulativamente que está incapacitada para o trabalho, então ela terá direito ao auxílio-doença.
Correto, Fabiana? Sim, inclusive, eu queria acrescentar ao que o doutor falou o seguinte, essa incapacidade para exercer as suas funções, né, ou o seu emprego, porque a gente não fala em auxílio-doença só para quem é empregado, mas outras pessoas também que não têm vínculo de emprego, né? Então a pessoa está incapacitado parcialmente, tá? Não é definitivamente, parcialmente por um período de tempo, tá? Para exercer as suas funções habituais, que podem ser as suas atividades, uma dona de casa, ou até um estudante, né? E essa incapacidade parcial, como é que funciona? Ela precisa ser o quê? Provada por uma perícia médica. Quem faz essa perícia médica? É o INSS, tá? Tem que passar pela perícia e eles é que vão verificar se você realmente está incapacitado parcialmente para suas atividades habituais, para dona de casa, que exerce alguma atividade, ou para a sua função, o seu emprego. E, doutor Josevaldo, eu gostaria de falar também rapidamente aqui, poderia falar rapidamente sobre hoje, o que acontece, as pessoas não precisam mais pedir o auxílio-doença e passar por uma perícia médica. Hoje as pessoas têm a disponibilidade, em razão da pandemia, tá, de pedir esse auxílio médico, receber o dinheiro antecipadamente, no valor somente de um salário mínimo, tá, sem precisar passar por perícia médica, por causa da pandemia. E uma outra notícia boa para vocês. Agora, no dia 2 de julho, surgiu um decreto do governo que autorizou, desculpe, o INSS a conceder essa antecipação, né, do pagamento do auxílio-doença sem perícia médica até o dia 31 de outubro desse ano. Então, o que é bom, né, a pessoa vai receber um salário mínimo até essa data, desde que peça a prorrogação, né, e você pode fazer tudo online na sua casa, juntando os atestados médicos, né, desde que estejam de acordo. Então, é muito interessante isso. Certo. Opa, Não, só para. Não, é só para dizer que essa questão da. Só se muta um pouquinho, Fabiana, para o. Sim, pois não. Só para dizer que essa questão das perícias e de todo atendimento online, digamos assim, por conta da pandemia, tem sido realizada pelo INSS num site específico deles para isso, que é o Meu INSS, né? E é importante deixar claro que algumas pessoas, a grande maioria dos clientes, na verdade, tem reclamado bastante desse site, porque não é um site muito fácil. E daí a necessidade da utilização da assessoria de um advogado para isso. Mas eu vou devolver aí a palavra ao Josevaldo para que ele teça comentários a respeito. Bom, a Fabiana tocou num assunto que é necessário, porque é coisa do momento. E essa norma que surgiu para essa antecipação, ela veio no esteio da pandemia. Então, é uma norma que vem justamente pela impossibilidade de haver perícia técnica presencial, então, criou-se essa antecipação de parcelas. Então, não significa que a pessoa que está com o pedido de auxílio-doença não tenha que se submeter à perícia posteriormente, ela terá. Então, o pessoal que deu entrada em auxílio-doença vai ter que fazer perícia sim, só que, enquanto a perícia não acontece, há uma chance de conseguir uma antecipação do valor do benefício do auxílio-doença, nesse caso, de um salário mínimo. Então, Fabiana, eu queria que você explicasse para o pessoal como que deve proceder. Parece que tem um atestado médico que a pessoa tem que conseguir. O que esse atestado médico tem que conter e como é que ela faz para inserir? E se ela não souber inserir, o que ela faz? Ela contrata um advogado, ela procura um auxílio de alguém? Mas antes eu quero só cumprimentar o pessoal que chegou depois, enquanto você vai aí elaborando sua resposta. Quero cumprimentar a Judite Conceição, nossa amiga, o Douglas, nosso amigo e cliente que está nos acompanhando também, o nosso sócio Raoni Lofrano, a Cleusa,
eu não mencionei ainda hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Ao Eric também. Bom, pois não, Fabiana, agora com você. Então, esse atestado médico, muita gente tem dado entrada no meu INSS digitalmente e tem tido muitos problemas, porque se você o seu atestado médico não estiver de acordo, você não consegue mesmo o benefício. Um dos requisitos é o prazo estimado do repouso necessário. Então, o médico tem sim que colocar lá, prazo estimado do repouso necessário, por exemplo, 12 meses, né? E existem outros também requisitos, né? O documento médico tem que estar legível e sem rasuras, conter a assinatura do profissional, tudo direitinho, com carimbo da CRM, conter a informação sobre a doença, ou o CID. O que é o CID? É o Código Internacional da Doença, vai especificar a doença que a pessoa tem, né? E é isso, né? Se não tiver esses requisitos, infelizmente, o atestado não vai para frente. E você pode pedir ao auxílio-doença pelo site do meu INSS, no site do meu INSS, www.meuinss.gov.br, e não precisa nem ter senha. Lá você vai encontrar vários campos, né? E você faz os seus requerimentos. Nada impede que o escritório também faça. Se a pessoa não puder, o escritório está sempre às ordens. Pessoal, façam uma gentileza, coloquem uma nota aí para a qualidade do nosso som. Eu estou sentindo que o som não está muito adequado, está tendo um retorno, está tendo um pequeno zumbido. Quem puder dar um alô aí e dar uma nota para a qualidade do som de 0 a 10, vai nos ajudar a tentar melhorar isso aqui. Bom, exatamente isso, Fabiana, mas assim, como você avalia esse momento? Como que o pessoal está... Quais são as dificuldades que você tem notado em relação a essa questão aí do atestado médico? O pessoal tem conseguido atestados adequados, atestados com todas as informações necessárias que atendem aos requisitos para receber o benefício, ou tem tido algum tipo de problema? Não, o pessoal tem tido muitos problemas, tá? Inclusive um cliente do escritório. O pessoal, os médicos, infelizmente, escrevem de maneira que ninguém entende, aquelas letras horrorosas, né? Então, se os médicos pudessem escrever no computador ou letra de forma, seria melhor. Então, é mais a letra do médico que não se entende nada. O tempo estimado de repouso necessário também os médicos não colocam, tem que colocar, tem que escrever a doença, ou o CID. E o mais importante, eu acho que sem rasuras, né? Eu acho que é isso que está ocasionando os problemas, né? Bom, o pessoal deu uma travada. Agora voltamos. Uma travada básica, gente. Hoje está difícil, né? Mas sigamos adiante. Fabiana, o que você dizia? Só para complementar, acho que o pessoal perdeu parte da sua fala. Não, imagina, então. Os problemas que o pessoal tem trazido para nós, eu não consigo dar entrada no auxílio doença à distância, digitalmente. E quando nós vamos olhar o problema são dos atestados médicos. Muita rasura, não pode ter rasura, tem que ter o carimbo do médico, tem que ter o prazo estimado de repouso necessário, tem que conter a informação sobre a doença, ou CID. Então, esses são os problemas que impedem a pessoa, nesse momento tão difícil, né, de conseguir o auxílio-doença de uma maneira que não vai precisar nem de perícia médica, que é maravilhoso, né, ajuda muito. Uma dificuldade que eu observo também, Fabiana, nessa questão dos atestados, é a questão do prazo de estimativa.
Alguns médicos têm tido essa dificuldade de estabelecer o prazo, mas assim, e aí deixam sem o prazo, e qual é a consequência? A consequência é o INSS negar, não conceder o adiantamento. Então, um trabalhador que está sem nenhuma renda, que tá adoecido, está incapacitado e não consegue trabalhar, ele deu entrada no benefício. E aí ele contaria com essa antecipação de um salário mínimo, né? Só que por que ele não consegue? Porque o atestado não vem adequado, de acordo com os requisitos que foram colocados para efeito. Então, se não tiver todos os requisitos preenchidos, ele não vai conseguir. Então, essa questão da estimativa, o médico precisa incluir, precisa colocar que o prazo estimado para ele permanecer naquela situação é de X meses. Muitas vezes a gente sabe que é muito difícil prever a recuperação, mas para efeito do benefício é necessário colocar. Então, me parece que você já teve experiência bem-sucedida em relação a isso. Fala o que você fez que deu certo. Qual foi a experiência que deu certo nesse caso? Então, nós tivemos um cliente do escritório, que é o senhor Antônio Francisco da Silva, e até quem teve a ideia foi o doutor Josevaldo, que pediu que nós ligássemos até para o médico, né, e pedíssemos que o médico, por gentileza, fizesse o relatório daquela maneira, né, toda especificada, de acordo com as exigências do INSS, e o médico, eu acho que na terceira ou quarta vez, ele fez, ele foi muito gentil e fez. Então, graças a nossa assistência, né, e o caminho que o doutor Josevaldo descobriu, nós conseguimos um cliente do escritório muito doente, né, com problemas sérios, conseguiu receber um benefício de um salário mínimo somente, porque o auxílio à distância é de um salário mínimo somente, mas que hoje ele agradece muito o escritório, porque está colocando comida na mesa dele. Então, eu acho que, graças ao caminho que o doutor Josevaldo encontrou, né, e foi dada essa oportunidade para uma pessoa que não tinha nada. Não, mas para além do trabalho do escritório, Fabiano, o importante destacar é que existe, numa situação como essa, em que o atestado não veio completo, é possível voltar ao médico e explicar, doutor, você tem como preencher isso aqui de maneira para constar essa informação que não constou da outra vez, porque o INSS negou o meu benefício. Então, ao pessoal que nos acompanha e que tem amigos ou conhecidos que passam por essa problemática nesse momento, ou seja, tem um atestado que foi negado, que o INSS não reconheceu, pega o atestado, volta no médico e pede para o doutor preenchê-lo de maneira completa. E, na dúvida, esclareça as suas dúvidas, buscando a norma do INSS que estabeleceu as regras, e, na dúvida, enfim, consulte um advogado de sua confiança, um amigo que tem algum conhecimento jurídico, ou simplesmente procure na internet, que assim, essa norma é bastante recente. Vou tentar tentar lembrar o número da norma e vamos disponibilizar. Mas assim, a regra é a seguinte: o atestado veio com falta de informação, volta no médico e pede para ele preencher. Uma vez que ele preencheu, insere novamente no meu INSS, vai no site, insere, e você terá uma nova chance de conseguir o adiantamento. Tá? Então, não desista na primeira vez. Essa é a dica, acho que é a questão central nesse ponto que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, Fabiana, nesse caso, realmente foi interessante a experiência, é interessante a gente mencionar, porque muita gente desiste de correr atrás do benefício, sendo que há outra possibilidade, né, dela testar essa possibilidade. E, em último caso, se mesmo assim o INSS continuar negando, aí sim, procura o judiciário, caso você sinta que não tem jeito mesmo e que o INSS vai negar indefinidamente. Mas sempre buscando orientação de qualidade para não ter problema. Lembrando, né, Cleiton, a gente tem rebatido isso em muitas lives, e na dúvida, procure orientação técnica. Não tenha receio, por mais que digam, você pode buscar um benefício sem precisar se socorrer de advogado, é o advogado que tem capacidade técnica para orientar. Muitas vezes a pessoa
perde uma chance achando que não tem direito e tem direito. E como o INSS, a cada dia que passa, ele lança novas leis, novas resoluções, novos decretos, é muito difícil para o cidadão comum interpretar. Se já é difícil para o profissional do direito conseguir se atualizar, imagina para o cidadão comum que vive as suas angústias com os seus problemas do dia a dia e ainda ter que lidar com tudo isso. Então, essa é uma questão importante. Fabiana, fala para a gente sobre a questão do prazo do início do auxílio-doença. A partir de quando que ele é devido? Qual que é a regra em relação a isso? Para a pessoa que trabalha. Então, ela é afastada. Quando que o INSS começa a ser devido? Isso, então. Eu entendi o que o senhor disse. A pessoa é afastada do seu emprego, né? Ela tem que ter, no caso do empregado, né? O empregado trabalha numa empresa, tá? Ele tem que ter mais de 15 dias de afastamento da empresa, tá? Então, mais de 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia, ele já pode dar entrada, tá? E vai receber pelo INSS, os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa. Inclusive, doutor, eu queria falar sobre isso também, porque eu sei que muita gente hoje, na pandemia, muitos desempregados sendo dispensados das suas empresas, com vínculos já extintos, e falam, puxa vida, meu contrato acabou, mas eu tive um problema de saúde, e eu queria tanto dar entrada no auxílio acidente, eu não contribuo mais, como é que fica a minha situação, né? Então, eu queria só avisar essas pessoas, desempregados, que hoje o que acontece? A pessoa deu entrada no seguro-desemprego, né? Aquele período, quando a pessoa extingue o contrato de trabalho, o que o INSS faz, né? A pessoa ela não vai perder a qualidade segurada dela naquele momento em que houve a extinção do contrato de trabalho. Então, o que o INSS faz? Ele vai dar mais 12 meses, mais um ano para frente para a pessoa. A gente fala que é um período de graça, né? Não precisa contribuir. Se você não contribui durante esse período, extinguiu o seu contrato, conta mais um ano para frente, você não contribui com o INSS, você mantém a sua qualidade de segurado e vai ter direito a receber todos os benefícios previdenciários. Então, você pode sim, desempregado, tá? Depois que você recebeu a sua última parcela do seguro-desemprego, você pode sim, tá? Pedir o auxílio-doença, porque você ainda tem a sua qualidade de segurado, não perdeu. Ela projeta, o INSS dá para você mais 12 meses, tá? Para você entrar com o pedido de auxílio-doença. Aí você pode estar desempregado, mas você pode sim usufruir desse benefício, auxílio-doença, que vai ser muito útil para você nesse momento tão difícil, tá? Então não se esqueçam disso. Assim que acabou o seguro-desemprego, vocês têm direito, sim, de pedir o auxílio-doença, porque o INSS vai conceder para vocês mais um ano, tá? Sem contribuição nenhuma, vocês não precisam contribuir nada, não precisa ter nada. Pode pedir que o INSS, vocês têm direito por lei. Alô? Ih, ficou mudo. Josevaldo, se desmute. Opa, voltando. Há cerca de 2 anos, o governo lançou o chamado Pente Fino. O que foi o Pente Fino? Foi uma medida para tentar conter pelo menos foi o que foi divulgado, né, que era para conter determinadas fraudes, conter uma sangria, né, de dinheiro, que, segundo o que era divulgado, estaria gerando lesão aos cofres públicos. Só que, na verdade, a gente sabe que esse tal desse pente fino mais prejudica do que ajuda, né? Porque muita gente que é merecedora do benefício, que preenche requisitos, teve o seu benefício cortado, principalmente por conta de entendimentos questionáveis de peritos, né? Enfim, do próprio INSS.
Então, assim, qual que é a pergunta? Se o meu benefício foi cortado naquela época do pente fino, eu teria direito a pedir o restabelecimento, ou seja, eu teria direito a pedir ter o benefício de volta? Não, em muitos casos, sim. Só que nós sentimos que muita gente, ela perde o benefício, ela não vai atrás, ela não corre, ela não procura saber por que o benefício foi cortado e se teria chance de ter o benefício de volta. E nós já, até pela nossa experiência de casos concretos, nós sabemos que sim. Então, pessoal, se o pessoal que nos acompanha, que tem algum conhecido que de repente teve um benefício cortado, o auxílio-doença, ou mesmo a aposentadoria por invalidez, você tem a chance de, possivelmente, poder rediscutir isso. Então, levar à justiça e, através de uma medida, pedir que o juiz determine uma nova perícia e, a partir daí, faça o benefício voltar a ser concedido a você. Então, é importante deixar isso claro, porque muita gente perde isso de vista e não vai atrás, achando que realmente não tem direito e tudo mais. Até porque, como nós já falamos, a lei previdenciária é bem complexa. Fabiana, tem uma outra questão que diz respeito ainda a trabalhadores, ao pessoal que está vinculado a alguma empresa e se afasta. Muita gente que se afasta e recebe o benefício do auxílio-doença, ela recebe um tipo de benefício, mas deveria receber outro. Ela recebe o benefício do auxílio-doença comum, quando, na verdade, ela teria direito ao benefício por auxílio-doença acidentário. E qual é a consequência disso? A consequência básica é que o benefício por auxílio-doença acidentário tem a ver com um acidente do trabalho ou com uma doença adquirida por ocasião do trabalho. Portanto, esse auxílio-doença que tem a ver com originado no trabalho, ele dá direito primeiro, a estabilidade no emprego, de 1 ano, até para o trabalhador que tem contrato de experiência, também tem esse direito. Então, sofreu um acidente ou adquirir uma doença no trabalho, tem direito à estabilidade. Então, mas muita gente que é afastada não consegue fazer essa prova, ou simplesmente desconhece, e aí entra, o INSS vai direto na concessão, no benefício do auxílio-doença comum. Então, a pessoa ela perde uma chance enorme. Agora, na pandemia, tem um problema muito sério com a contaminação pelo Covid, né? Trabalhadores, sobretudo da saúde, que se afastam, e da saúde ou de outras categorias também, em que a empresa ela não emite a tal da CAT, né? A comunicação de acidente do trabalho. E aí o INSS acaba concedendo o benefício do auxílio-doença comum, não acidentário, e a pessoa deixa de usufruir de certos direitos. Por exemplo, a estabilidade no emprego, por exemplo, os depósitos do FGTS, que ele faria jus, que ele teria direito no período, né? Então, enquanto ele estiver afastado, recebendo o benefício do auxílio-doença, a empresa tem a obrigação de continuar fazendo os pagamentos do FGTS, coisa que no auxílio-doença comum não acontece. Então, mas como é que eu faço para ter direito a esse auxílio-doença acidentário? Sempre que você sabe, existem indícios de que seu adoecimento teve origem no trabalho, e isso nós temos exemplos inúmeros. O trabalhador tem problemas de coluna agravado, é o que carrega muito peso, é a pessoa que mexe muito no caixa, que desenvolve tendinite, bursite, é o bancário, que desenvolve adoecimentos mentais, como depressão, síndrome de burnout. Se comprovar que isso tem origem no trabalho, então tem direito tanto ao afastamento e à estabilidade, quanto ao depósito do FGTS, fora a todas as repercussões trabalhistas, né, as indenizações devidas. Como indenizações devidas não são nosso foco de hoje, a gente está concentrado no auxílio-doença. Então, é importante, qual que é a mensagem que eu passo? Que o trabalhador, ao se afastar, ele fique ligado se o problema dele tem a ver com o trabalho, para que ele possa conseguir o melhor benefício, e não apenas o benefício do auxílio-doença comum. Certo? Para comentários dos senhores, Fabiana e Cleiton. Doutor, com licença, eu gostaria só de acrescentar, que eu sei que o senhor falou um ponto tão importante, por exemplo,
muita gente que sofre um acidente mesmo, estou falando agora de empregado registrado mesmo, tá? Então, muita gente que sofre um acidente no trabalho, infelizmente, as empresas não emitem o que a gente chama o comunicado de acidente do trabalho, que é muito importante, é uma prova para demonstrar que a pessoa realmente sofreu um acidente no trabalho. Mas o que pode ser feito? Se a empresa não emite, tá? Não tem problema, você mesmo, o trabalhador, pode emitir, tá? E qualquer pessoa pode emitir, tá? Pode ser até um parente, vamos supor, naquele momento que ocorreu o acidente do trabalho, o trabalhador, ele não pode emitir, porque está doente, está hospitalizado, mas os próprios parentes ou qualquer outra pessoa pode emitir esse comunicado de acidente do trabalho, inclusive até o advogado, tá? Não importa. Ele sabendo a data direitinho do acidente, ele já emite, encaminha para o INSS, inclusive tem um campo no INSS para você emitir esse que a gente chama de CAT, né? Comunicado de acidente do trabalho. Então, o próprio advogado pode emitir, não há problema nenhum. Qualquer pessoa pode. Encaminha para o sindicato, encaminha para o INSS e pronto, acabou. E aí você está garantindo, como o doutor Josevaldo falou, muitos direitos desse trabalhador acidentado, que é a estabilidade no emprego, que é muito importante, que ele tem de 1 ano, né? Os recolhimentos do fundo de garantia por tempo de serviço, que infelizmente uma pessoa que não não sofreu um acidente do trabalho, a gente está falando no auxílio doença comum, não terá. Então, não deixa, a empresa deixou de emitir o CAT, vocês mesmos emitam esse CAT, se não puderem, alguém da família ou o próprio advogado, o importante é comprovar esse vínculo da doença com o acidente do trabalho. Doutor Josevaldo, passo a palavra para o senhor. Perfeito. Perfeito. No dia a dia, o nosso escritório tem recebido uma série de consultas sobre isso, e muitas vezes o trabalhador ele não toma essa providência no momento devido, ou seja, quando acontece o acidente, e aí chega no ponto de que lá na frente ele não consegue, ele tem muita dificuldade de demonstrar que a doença tem a ver com o trabalho, que o acidente tem a ver com o trabalho. No caso de acidente, é até mais delicado, porque com a CAT há uma presunção, né? Então, assim, que ocorreu, não há uma dúvida. A discussão vai ser só sobre o agravamento e a extensão do dano, né? Não quanto ao fato em si. Agora, quando quando a CAT não é emitida, ele tem essa dificuldade de provar até mesmo que o acidente ocorreu na empresa. Então, isso é muito sério. Mas só complementando a sua pergunta, a sua colocação, Fabiana, eu penso que, assim, o trabalhador deve optar por ele mesmo emitir, em último caso. Preferencialmente, ele deve procurar o sindicato, o médico, porque são autoridades, entende? Se ele mesmo fizer a carta, ele vai ter não tem muita credibilidade, muito embora seja um direito dele, não há muita credibilidade, ele vai ter problemas para ter validação daquele documento. Então, é interessante que ele sempre busque o médico, o sindicato da categoria, ou, enfim, a própria empresa para fazer isso. A empresa, muitas vezes, não vai querer por conta da responsabilidade. Mas até mesmo as empresas, é interessante que elas cumpram as obrigações, porque na ausência do cumprimento de obrigações também tem consequências, né? Se por alguma outra razão, mais para frente, o trabalhador prova que sofreu um acidente lá, a empresa sofre consequências, tanto na esfera administrativa, com multas, quanto na esfera judicial, com indenizações pesadas. Então, é importante todo mundo fazer a sua parte. A empresa prevenir. Aliás, prevenir é sempre melhor do que remediar, como já diz o ditado. Mas, se o Brasil tivesse a cultura da prevenção, o Brasil não seria um dos líderes, né, em acidentes do trabalho e em doenças do trabalho. Por quê? Porque não há prevenção suficiente, não há cultura da prevenção, há cultura da reação. Então, o problema acontece e depois cai tudo no judiciário para resolver. E voltando à questão do auxílio-doença, então, é importante que o trabalhador, o cidadão que tem direito, que paga o seu INSS, siga esse roteirinho de se resguardar.
A respeito de requisito ainda, Fabiana, é importante que o trabalhador tenha a consciência, a gente no dia a dia percebe o seguinte, muito trabalhador nos procura, e para tirar certas dúvidas, mas a gente percebe que, inclusive na questão trabalhista, muito trabalhador ingressa, nos procura para entrar com ação trabalhista, para discutir direitos, mas muitas vezes ninguém está muito antenado sobre a questão previdenciária. Muitas vezes o patrão não está recolhendo o auxílio, a contribuição previdenciária. Então, assim, além de recolher o fundo de garantia, tem que recolher o INSS todos os meses também. E se falhar, e o trabalhador adoecer no 11º mês, não sendo doença do trabalho, ele não vai ter direito ao auxílio-doença, mesmo que ele esteja incapacitado. Mas como ele não cumpriu a carência, e eu estou voltando nesse tema que a gente começou no início, né, nesse tópico que a gente começou no início, falando de carência, justamente porque é muito importante, as pessoas não se ligam nisso. Então, assim, pagar o INSS todos os meses é necessário para a pessoa se resguardar. Ainda naqueles casos em que o cidadão ele sabe que não vai conseguir se aposentar porque faltam 30, 40 anos para isso, mas assim, para o auxílio-doença só precisa de 1 ano de contribuição. Então, mesmo que o cidadão não vá demorar muito para se aposentar e não tenha mais paciência para recolher, ele já está numa idade avançada e tudo mais, mas para o auxílio-doença é viável. Então, tem vantagem em continuar pagando, porque uma hora ou outra, se precisar, terá esse amparo. É tão difícil no Brasil, hoje em dia, as pessoas conseguir o mínimo de retorno da Seguridade ou do próprio Estado, né? E aí eu falo isso justamente por saber que milhões de pessoas, mesmo com o auxílio emergencial, não conseguiram receber até hoje. Isso é muito grave. Então, eu entendo que é essencial que as pessoas se informem, busquem resguardar o mínimo, porque, inclusive, o recolhimento do auxílio-doença, cumprimento de carência, ele tem outras finalidades, que é, por exemplo, se o segurado que recolhe, ele falece, se ele tem filhos e se ele tem um casamento, ele vai deixar possivelmente uma pensão por morte para os seus herdeiros, coisa que não aconteceria se ele não contribuísse. Então, é importante voltar nesses pontos. Muitas vezes são coisas aparentemente simples, mas que é informação que não chega ao cidadão comum da forma como deveria. Então, tanto para a questão de assegurar um momento de doença ou incapacidade, seja com morte, então, para deixar uma pensão para os filhos, para os herdeiros, é importante que cumpra essas regrinhas aí e recolha, assim. A gente sabe que a Previdência Social, que o INSS teve reforma da Previdência no passado, que foi negativa para os trabalhadores, foi negativa, sim, só que, assim, ainda o que resta é importante que haja esse cuidado. Na dúvida, procurem uma orientação. Um ponto, Fabiana, que a gente já vai se encaminhando para o nosso final, até porque essa live não tem o intuito de esgotar a temática, que é muito ampla, a questão da aposentadoria por invalidez. Então, uma coisa é o auxílio-doença, que se refere a uma incapacidade temporária. Outra é a aposentadoria que requer o requisito da incapacidade permanente. Então, comenta um pouquinho sobre isso e o que você ia falar. Eu gostaria só de fazer um acréscimo na sua fala, enquanto você falava de carência, que existe a carência daqueles que estão trabalhando, existe a carência daqueles que não estão trabalhando, enfim. Nós não podemos esquecer que no nível de doença, nós temos algumas doenças que isentam o beneficiário do INSS de carência. Por exemplo, a tuberculose, a neoplasia maligna, que é o câncer, a paralisia irreversível e incapacitante, muitas vezes decorrente de um AVC, um derrame, a doença de Parkinson, a AIDS, né, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, hepatopatia grave, uma doença hepática, né,
Então, é importante que, às vezes, a pessoa fala, meu Deus, eu não tenho tempo de carência, eu não tenho tempo de contribuição, mas eu tenho, por exemplo, mal de Parkinson. O que eu vou fazer? Eu não vou ter direito a nada? Não, você vai ter direito. Algumas doenças foram regulamentadas pelo INSS e isentam o beneficiário, isentam o segurado de carência, né? É importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas procuram a gente e falam, e agora? O que vai fazer? Eu não recolhi, eu não tenho tempo de contribuição, eu não tenho idade para aposentar. E aí você vai fazendo uma entrevista um pouco melhor e você percebe, por exemplo, que a pessoa tem um problema no coração gravíssimo, né? Ou então você percebe que a pessoa tem um nível de cegueira muito evoluído, não cegueira absoluta, mas uma incapacidade visual muito grande, que beira a cegueira. Então, é importante que tanto as pessoas que estejam procurando o auxílio-doença ou que tenham essa situação, quanto as pessoas que estão trabalhando efetivamente, que tenham essas doenças, que não são decorrentes do trabalho, que essas pessoas tenham uma visão de que elas podem sim querer o auxílio-doença com base nessas doenças. Estou devolvendo a palavra para você, Josivaldo. Perfeito. Não, a Fabiana ia fazer um comentário sobre a questão da aposentadoria por invalidez. Então, na aposentadoria, então, por invalidez, como nós já vimos, a pessoa tem essa estabilidade no emprego, né? Se ela ocorre o acidente no trabalho, ela tem estabilidade no emprego, vão ser recolhidos o fundo de garantia. Com relação, agora me lembrei, desculpe, com relação à carência, qual a quantidade mínima de contribuições, né? Como nós já vimos, o acidentado não existe tempo de contribuição para a pessoa que sofre um acidente no trabalho, né? Bom, eu acho que é isso. Eu só quero complementar a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez está justamente na questão do grau de incapacidade, no tempo da incapacidade. Se ela tem estimativa de um tempo provisório, curto, ou se ela é permanente. Então, mas quando que é meu auxílio-doença pode virar aposentadoria por invalidez? Não existe uma regra clara sobre isso. Então, a pessoa pode receber sucessivos auxílios-doença, pessoal, e só depois de um tempo, com algumas perícias realizadas, o próprio perito vai dizer que ela realmente, a situação dela, ela se enquadra no requisito para se aposentar por invalidez. Então, isso depende realmente da perícia médica e de sucessivos auxílios-doença. Mas eu não posso pedir diretamente a aposentadoria por invalidez? Pode pedir sim, só que pode ser que o perito não reconheça a incapacidade permanente, sim a temporária. Então, mas e o que eu posso fazer para brigar pela aposentadoria por invalidez e não esperar 2 ou 3 anos só recebendo só auxílio-doença? Pode entrar com uma ação judicial, e na ação judicial, pedir que o próprio juiz reconheça que sua situação é de incapacidade permanente e que, portanto, você tem direito de receber já a aposentadoria por invalidez. E qual é a diferença de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? Em termos numéricos, o auxílio-doença corresponde a 91% da remuneração do trabalhador, enquanto que a aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário-benefício. Então, aliás, a aposentadoria por invalidez ainda é um dos benefícios mais interessantes, junto com a aposentadoria especial, justamente por ele preservar o valor integral da remuneração do trabalhador, diferentemente da aposentadoria por tempo de contribuição e de outras mais aí que foram devastadas pela reforma da Previdência. Então, é importante isso para esclarecer. Bom, já nos encaminhamos para o final da nossa live, que hoje tinha o propósito de ser um pouquinho mais rápida também. Então, vou passar a palavra, pedir uma mensagem final da Fabiana, do Cleito, que nos acompanhou também aqui, e primeiro o Cleito, então, por favor. Bom,
quero agradecer novamente o convite. Hoje eu fui muito mais ouvinte para aprender com vocês do que efetivamente palestrante, do que efetivamente participei falando. Quero agradecer o convite, agradecer a participação de ambos, agradecer a participação daqueles que estiveram conosco até agora e parabenizar aí ao trabalho do GGL, que tem se dedicado com muito afinco a entrar nesse mundo digital, a gerar conteúdo digital, de maneira que as pessoas estejam devidamente informadas dos seus direitos. Algumas vezes as lives podem parecer longas ou repetitivas, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para explicações, né? Mas o maior objetivo aqui é passar informação jurídica para o público que nos segue nas redes sociais de uma maneira descomplicada, falando de uma forma que você consiga entender como se você estivesse com o seu amigo em casa, né, com a sua família. Esse é o principal objetivo. Nós queremos aí pensar na experiência de vocês que nos assistem, né? Falar de advogado para advogado é fácil, mas a gente quer falar, nós queremos falar de uma maneira que vocês nos entendam e que vocês, assim que desliguem o computador ou o celular, vocês saibam e tenham entendido aquilo que a gente falou, tá? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite para todo mundo, e passo a palavra aí para Josevaldo ou Fabiana. Um abraço. Fabiana? Então, agradeço também a todos, e, por favor, os ouvintes, né, encaminhem os temas para o escritório, para os doutores, o que vocês gostariam, porque as pessoas, o escritório poderá atender, né, então encaminhem o que vocês querem que fale sobre seguro-desemprego, não sei, qualquer tema interessante e de importância para vocês. Obrigada pela atenção, obrigado, doutor Josevaldo, doutor Cleiton, pela importante aí participação. Muito obrigada. Obrigado você, Fabiana, e o Cleiton, como o Cleiton bem colocou, o objetivo das nossas lives, a palavra acho que é acessibilidade. As pessoas têm muita dificuldade, existe uma barreira no meio do caminho entre o que é o conhecimento jurídico e o que é a compreensão da população. Então, a ideia é justamente clarear as ideias, clarear as informações e torná-las mais acessíveis e mais bem compreendidas. Esse é o objetivo. Então, dito isso, gente, agradeço a presença de todos até aqui. Peço ao pessoal que nos acompanha que deixem um comentário. Quero deixar ainda dizer que relembrar, na verdade, que nossas lives acontecem às terças e quintas aqui no Facebook, entre 7, 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas, sempre com um tema novo, e elas ficam gravadas na página e depois elas são baixadas. Acho que o Josevaldo caiu. Aí ele voltou. Não poderíamos terminar a live sem um problema de internet, que foi a marca do dia. Não apareceu não, gente. Sinceramente, parecia que estava no ar. Enfim, voltando. Agradecer a participação de todos, dizer que as lives elas ficam gravadas aqui no Facebook, e depois são baixadas no YouTube. O pessoal, como a Fabiana bem colocou, façam sugestão de pautas, de assuntos para os nossos próximos debates, para os próximos bate-papos. Sigam a página do GGL em todas as plataformas, indiquem aos amigos, nos sigam no Instagram, nosso endereço lá é o @GGL Advocacia Trabalhista. Inclusive, amanhã deveremos ter mais um bate-papo no Instagram, por volta das 17 ou 18 horas, voltado a um tema ligado a bancários. Então, direito dos bancários, pessoal, atenção. Na quinta teremos um novo tema, aqui no Facebook, ainda a definir. Na sexta teremos um evento às 20 horas, um evento para o público empresário, pequenos negócios. Então, se alguém é empresário, tem um pequeno negócio, quer saber sobre dicas nesses momentos de crise, nos acompanhem. Tem uma ampla divulgação na nossa página sobre esse evento da sexta-feira, dia 10, às 20 horas. Que mais? Destacar que o nosso site está no ar, então pode ser acessado, conforme vocês veem aqui, o ggladvogados.com.br, e perguntar a vocês se você sabe o que é atendimento telepresencial. Desde a pandemia, temos iniciado a ideia de um projeto de transformação digital, que é
levar o GGL para a internet e criar e estabelecer o desafio de fazer um atendimento do 0 até o 100%, até a entrega da solução, de maneira que não haja, em regra, nenhum contato presencial entre o advogado e o cliente. Mas se isso aí é possível, a pergunta aqui não quer calar, isso é possível fazer um atendimento do 0 até o 100%, sem ter nenhuma reunião presencial, nós temos provado que sim, né? Temos provado que sim, temos visto que com a internet, com as audiências virtuais, com as reuniões por videoconferência, não existem fronteiras para o nosso trabalho. A gente pode atender alguém aqui de São Paulo, da capital, podemos atender alguém do Amazonas. Aliás, com base nisso, nós temos estabelecido parcerias em Campinas, em Sorocaba, em Itacoaticetuba e em vários outros lugares. Então, o GGL tem ultrapassado fronteiras em termos de abrangência de atendimento. Então, quero deixar isso claro, relembrar a todos que estamos à disposição, e por hoje é só, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Boa noite, obrigado, Cleiton, obrigado, Fabiana, obrigado aos presentes que nos acompanham e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada.